Boa tarde, paz seja com todos, paz seja sobre o teu coração, paz seja sobre a tua vida, paz seja sobre a tua casa. Quero desejar nessa tarde de domingo que o Eterno, que o Espírito Santo acesse ambientes dentro no qual você precisa tanto de uma voz, você precisa tanto de uma palavra de destino. Quero declarar sobre essa tarde, sobre a tua vida, sobre a tua casa, que Deus se faça presente. Que o Espírito Santo vá além do que esse canal de comunicação nosso que nós temos, que o Espírito Santo vai além de todo esse tipo de comunicação que foi desenvolvida e disponível pelo homem, mas que o Espírito vai além. Vamos falar nessa tarde, é uma live mais interativa, é uma live para nós darmos início a mais um projeto que nós já temos já para janeiro, temos datas marcadas já para a nossa primeira imersão da família Ruiós. Temos a primeira imersão da IEQ Marisol, como havíamos prometido para vocês. Paz a todos, seja bem-vindo. Marinalva, seja bem-vindo mais uma vez aqui nesse canal. O Adri, que é nossa fã, costuma acompanhar nós em todas as nossas transmissões aí. Deus seja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Vai comunicando conosco, compartilha essa live aí, chama as pessoas que querem aprender. Qual que é o tema nosso hoje aí? Nosso tema vai ser Evangelho da Graça e Evangelho do Reino e o ponto de convergência. Muito claro, não vou conseguir andar por esses temas todos, porque esse vai ser o tema da nossa escola no dia 30 de janeiro, nossa primeira imersão da Escola Ruiós, lá na IEQ Marisol. Você que tem pessoas, amigos de outra denominação, pessoas que querem mergulhar na palavra, pessoas que querem mergulhar na vida de Deus, convide para esse sábado aí, dia 30 de janeiro, vai ser um sábado. Vamos começar às 20 horas até às 22 horas, no mínimo 2 horas de imersão. Se não conseguirmos abrir todo o texto, nós vamos colocar mais um sábado no mês de fevereiro. Vamos tentar fazer pelo menos uma imersão por mês, para nós ficarmos até a escola voltar totalmente na sua atividade depois no próximo ano, amém? Tá firme aí? Vai ficando conosco aí, eu quero que todos vocês fiquem aí, eu vou chamar depois algumas pessoas que vão estar conosco aí, interagindo, participando, eu quero que vocês mande as suas dúvidas, mande as suas mensagens, mande aí os seus textos. Quero ver se eu consigo convidar aí. Será que o Wagner já está pronto? Eu quero convidar ele também para participar conosco aqui. Deixa eu convidar aqui, deixa eu ver se eu entro aqui. Cadê vocês? Cadê? Deixa eu tentar aqui, cadê? Isso. Aleluia. Pede para participar aí, Wagner, que eu te aceito aqui. Veja aí se consegue aí. Eu não consigo mexer aqui. Não, o Facebook tá abençoado aí. Eu não consegui. Manda você o pedido que eu aceito do lado de cá. Amém? Irmãos, ficam firmes aí. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero que vocês façam as suas perguntas também. Deixa eu colocar aqui do lado. Vou tentar responder para vocês todas as perguntas. Vão colocando nos comentários aí as dúvidas de vocês. Eu quero que você abra a tua Bíblia aí, vamos lá já ler a palavra do Senhor. Vamos ficar pouco tempo aqui, não vamos passar muito, não vai ser muito nosso tempo aqui, eu não quero prolongar muito não. Peguei, eu quero que vocês dão um joinha aí, vocês estão me ouvindo bem, se o áudio está bom aí, se a imagem está boa, dá um ok para mim aí, para que eu possa saber como melhorar para vocês aqui. Estou transmitindo direto da minha casa aqui no ambiente, no meu escritório, e aí eu não sei como que a voz está chegando aí. Quero que vocês dão um ok, dão um coraçãozinho, alguma coisa para que eu possa saber se vocês estão me ouvindo bem. Quero que vocês chamem os alunos da escola Ruiós. Cadê todos os nossos alunos lá da Ruiós? Chama eles, o pessoal de célula, todos os nossos amigos, todos os membros da IEQ Marisol que estão também envolvidos também com esse projeto nosso de imersão da palavra de Deus. Irmão, eu falei quando nós começamos a escola Ruiós, lá em março, em junho, quando nós começamos a escola Ruiós, eu disse para ele assim que ninguém que fica exposto à palavra de Deus fica do mesmo jeito.
Ninguém. Todas as vezes que você ficar exposto a esse texto sagrado, toda vez que você ficar exposto a essa palavra que tem um espírito por detrás dela, você não vai conseguir ser a mesma pessoa. Eu duvido uma pessoa que é exposto à palavra de Deus ficar sem entender e sem mudar de vida. Peço que a Radassa aí coloque também lá no nosso grupo das outras escolas, lá da 10ª, também lá do Vila Nova. Espalha para eles aí, que tira eles do sofá para eles abandonar a Netflix e vir mergulhar na vida de Deus conosco também. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero que alguém grife aí. Cadê você? Isso. Deixa eu ajeitar as coisas aqui. Aê, tá certo. Eu quero que você abra a tua Bíblia, carta de Paulo, epístola de Paulo a Tito, no capítulo de número 2 e o verso de número 11. Tito, capítulo 2. Alguém pode colocar para nós aí nos comentários aí, Tito, capítulo 2, verso de número 11. Eu quero ler a palavra do Senhor para vocês. Tito, capítulo 2, verso 11. Quem está conosco é a Ju, está conosco também. Deus abençoe a tua vida. Amém, amém. A Sheila lá do Vila Nova. Vai dizendo aonde vocês são, qual cidade que vocês estão congregando, qual igreja que vocês são. E vai colocar para nós. E Tito, capítulo de número 2, verso 11. Eu vou ler a palavra do Senhor com vocês também. O texto vai dizer assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Paulo vai dizer que a graça tem se manifestado a todos os homens. Quando a graça foi manifestada, ela trouxe um efeito para nós. Qual é o efeito? Mudar a nossa vida. Porque a graça não é uma religião, a graça é um conceito, é uma forma de vida, é um novo estilo de vida. As pessoas ficam levando teologias em cima, crescendo, colocando tripé, travando a graça. Mas a graça não é isso aí. Nós vamos mergulhar na palavra de Deus. Vocês vão entender de fato o que Deus quer nos revelar nessa tarde. E a intenção dessa live, irmão, é só deixar o ambiente preparado para no dia... Eu vou rodar outras lives ainda, até chegar no dia 30. É preparar vocês para entender de fato o que é Evangelho da Graça e Evangelho do Reino. Amém? Quero mostrar para vocês a diferença entre os dois evangelhos e o ponto de convergência dos dois. Quero mostrar a diferença entre Evangelho da Graça e Evangelho do Reino e o seu ponto de convergência. O que mais acontece é que na atualidade, na religião do Brasil, nas igrejas do Brasil, você vai ver muito elevando o Evangelho da Graça, desprezando o Evangelho do Reino. Outra contrapartida, elevando o Evangelho do Reino lá em cima e descendo o Evangelho da Graça. Ou seja, eles potencializa e o outro eles reduz. Em algum momento eles fazem isso ao contrário. Qual que é o problema, pastor? O problema é que todas as vezes que você fizer isso daí, vai dar errado lá no fim. Porque os evangelhos não podem viver separados. Os evangelhos estão totalmente entrelaçados entre um e outro. E todas as vezes que subir uma doutrina que desestabilizar os dois evangelhos, ou que der ênfase, você vai ver igrejas que pregam de 30 dias no mês. Ela prega 29 dias sobre o evangelho da graça e fala um dia do evangelho do reino. Outra em contrapartida, o que ela faz? Ela prega 29 dias o evangelho do reino, e um dia ela prega o evangelho da graça. Qual que é o problema? Todas essas duas coisas vai desbalancear o que Deus criou como perfeição para que funcione. O homem é salvo através dos dois modelos e não pode se separar. Sejam todos bem-vindos, está chegando mais gente nessa live. Eu quero que você fique atento conosco. Compartilhe, chame uma pessoa que precisa entender a mensagem que vai ser passada nessa tarde para vocês.
Evangelho da graça e Evangelho do reino. Qual a diferença entre os dois e qual é o ponto de convergência dos dois evangelhos? Você não pode mais ficar sem entender o evangelho da graça, você não pode ficar sem viver o evangelho do reino e você precisa entender o ponto de convergência deles. Amém? Pega conosco aí, pessoal da Ruiosa tá chegando, todos os amigos nossos de Curitiba aí, essa live chega em muitos lugares, pessoal da escola também, alguns não conseguiram ser avisados, porque à tarde agora que Deus tocou no meu coração para que isso viesse acontecer, e como nós vamos fazer uma imersão no dia 30 de janeiro, lá na IEQ do Marisol, então nós já vamos fazer, acho que eu vou rodar mais umas 2 ou 3 lives, para alinhar esse pensamento e nós conseguimos chegar lá na escola praticamente para nós tirarmos as dúvidas e poder mergulhar no texto com vocês lá de perto. Quero compartilhar tudo que Deus tem colocado ao meu coração, quero mergulhar com vocês o máximo de profundidade na palavra de Deus. Eu sempre falo isso e vou repetir de novo para vocês. Todas as pessoas expostas à palavra de Deus em um nível alto nunca mais é a mesma. Amém? Tá firme aí? Deixa eu colocar aqui, deixa eu espalhar isso daqui também, só um instantinho. Ctrl C. Quero mandar aqui. Fica atento conosco aí. Pega aqui. Primeira coisa, qual que é a ideia da imersão? É levar vocês a um nível de entender os dois evangelhos, para não ficar enfatizando um e diminuindo o outro, ou ficar fazendo isso ao contrário e nunca entender o ponto de convergência deles, porque só quando eu entendi o ponto de convergência dos dois evangelhos, a minha vida mudou, meu ministério mudou, a minha compreensão de quem é Cristo na minha vida mudou, a opressão que o inimigo fazia sobre a minha vida parou de acontecer. Por quê? Porque houve eu consegui entender de fato o que era os dois evangelhos. E agora eu não deixo perder nada. Nada. Pense comigo aí, vamos entender então? Primeira coisa que eu preciso entender com vocês primeira coisa que eu preciso que vocês compreendam o que é evangelho. Eu quero que alguém possa escrever, coloque ali embaixo para mim, evangelho é igual uma boa notícia. Ele vem de evangelion, ele vem de uma notícia boa, uma boa nova. Isso que é evangelho, a palavra. Por quê? Para que nós podemos falar sobre evangelho, os dois evangelhos da graça e o do reino, primeira coisa que nós precisamos entender o que significa evangelho. Eu faço uma pergunta para o texto, eu faço uma pergunta para a palavra e agora ela traz. Por quê? Jesus vai dizer, o texto vai dizer assim: e Jesus, sabendo disso o quê? Que João Batista havia sido morto, foi degolado, ele falou assim, e nesse momento ele começou a pregar, a anunciar o evangelho do reino. Então, nós entendemos que o evangelho é um processo que precisa ser anunciado. Primeira coisa que eu preciso entender, então, quem é o evangelho, o que significa evangelho? Deixa eu pegar aqui, evangelho. Então, primeira coisa, a definição do que é evangelho. Evangelho, eu quero que alguém escreva aí embaixo para mim. Evangelho é igual uma boa notícia. Agora pensa comigo. Uma vez que... Deixa eu subir aqui. Isso. Uma vez que nós entendemos que o evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova, é uma informação boa, ou seja, é uma boa notícia, como nós vamos deparar com a lei de Moisés que não anela uma boa notícia? Porque na lei não tem uma boa notícia. Porque a notícia da lei é ruim. Porque quando eu olho para a lei, eu não consigo cumpri-la. Eu olho para ela e não consigo evoluir. Eu olho para ela e só enxergo o pecado em mim. Então, a lei de Moisés não é uma boa notícia. Quando a igreja da nova aliança hoje, quando a igreja que está vivendo na era da igreja, na dispensação da graça, ela começa a pregar a lei de Moisés para os seus membros, os seus líderes, os seus pastores, os bispos, o que seja, começa a implantar a lei dentro da igreja, com rudimentos, com doutrinas, o que acontece? É uma notícia ruim. Então, não se pode falar que a igreja está anunciando o evangelho. Porque evangelho
por definição, é uma boa notícia. Se eu vou falar para a pessoa, se eu estou pregando para a pessoa que ela vai queimar no inferno, que vai ter um dragão de 7 cabeças, que Deus vai jogar ela num buraco, num lago de fogo, isso não é uma notícia boa. Isso é uma lógica. Não estou falando que isso é mentira. Eu só estou desconstruindo o que são construído erradamente. Existe? Sim, o livro está aqui, nós vamos entender depois o princípio. Mas evangelho, por natureza, é uma notícia boa. Então, o evangelho da graça é uma notícia boa. Se não é uma notícia boa para uma pessoa, então ele não é evangelho da graça. Então, evangelho por si só é uma boa notícia. E detalhe, evangelho não é uma palavra inventada por Jesus. Evangelho não é uma palavra inventada por judeu. O evangelho não é uma coisa que nós colocamos agora. Evangelho é uma palavra que já existe há muito tempo. Evangelho é uma palavra que já existe, ou seja, muito tempo já existia isso. Como que acontecia? Os reis naquela época lá, as nações eram muito distantes uma da outra. Quando um rei ia brigar com outro e entrar numa guerra, muito provável que eles distanciavam, procuravam um vale bem distante dos seus reinos, nas divisas mais ou menos, eles entravam em guerra. Quando eles entravam em guerra, alguém ficava em casa. Quem ficava? Alguns os de idade, criança, aqueles que não foram alistados. Essas pessoas ficam em casa. Quem vai? Vai só aqueles que estão alistados e aqueles que estão preparados. Esses vão para a guerra lá lutar. Quando chega lá, pensa comigo, quando eles estão naquele ambiente de guerra, vai voltar o evangelista. O que é o evangelista? É o portador de uma boa notícia. Por quê? Porque alguém tem que trazer a notícia de que nós vencemos a guerra. Daí a palavra evangelista, ou seja, o portador de uma notícia boa. É o evangelista. O evangelista não pode visitar uma igreja, o evangelista não pode entrar numa missão e pregar algo ruim. Porque, por definição da palavra, ele não pode. Então ele procura outro nível de cargo, outra missão para ele fazer. O evangelista é o portador da notícia boa. Quando eles ficavam todos na frente dos gramados, na frente da entrada dos reinos deles, dos lugares onde eles estavam acampados, esperando o retorno do evangelista. Normalmente vinha montado em um cavalo, lá e ele vem. Quando eles avistavam de longe o evangelista, qual que é a sensação dentro desse reino que ficou, das mães, dos pais, das crianças, dos mais idosos que ficaram no reino? A ideia deles é qual? Nós ganhamos a guerra. Por quê? Lógico, se o evangelista não volta, o portador da notícia boa é porque perderam a guerra e, consequentemente, também mataram o evangelista. Então não volta ninguém. Não tem uma pessoa retornando. Não tem a visão de um cavaleiro retornando para falar assim, ó, vencemos, perdemos alguém, ok, morreu, aconteceu alguns problemas lá na batalha, mas nós vencemos a guerra. Quando ele vem voltando, a alegria é essa, porque o evangelista não pode voltar dizendo que perdeu a guerra. O evangelista só volta trazendo a boa notícia. Quando Cristo morre, ele vai falar isso daí. Porque quando ele traz para nós, ele traz o evangelho da graça. Ou seja, ele traz uma boa notícia da graça para nós. Isso é o que nos cumprimenta. Ou seja, a definição do evangelho é uma boa notícia. Agora, qual é a boa notícia? A boa notícia que nós recebemos algo de graça de Deus, ou seja, recebemos algo da parte de Deus, mas totalmente de graça. Essa é a boa notícia. Porque a igreja não pode dizer, se ela pregar um evangelho contrário a uma notícia boa, ela não pode dizer que é evangelho da graça. Ela pode dizer que é evangelho do reino, ela pode dizer que é doutrinas, ela pode dizer que é fundamentos da igreja. Não tem problema. Não tem problema. Pode dizer isso, irmão, isso não é o problema. O problema é pregar o evangelho da graça anunciando uma coisa ruim. Isso não pode acontecer, porque o evangelho da graça, por definição, ele é uma boa notícia de algo que você não merece. O que é graça agora? Nós definimos o padrão evangelho. O que é o evangelho? É uma boa notícia. Todas as vezes que eu disser que eu vou anunciar o evangelho, eu, por definição, por obrigação, eu tenho que dar uma boa notícia para a pessoa. Olha o que Jesus disse.
Ide, anunciai o evangelho, pregai o evangelho. O que Jesus está dizendo? Eu quero que vocês vá e dê uma boa notícia. Qual a boa notícia? Eu venci a guerra. Eu desci lá, eu peguei a chave do inferno e da morte. Agora eu tenho o poder de tudo. Eu venci a guerra. Então eu estou lhe dando para vocês o poder e a comissão de anunciar o evangelho, que já é uma boa notícia. E agora eu quero que vocês não anunciem somente o evangelho, que é uma boa notícia. Eu quero que dentro desse evangelho você anuncie também o evangelho da graça. O que é graça agora? Graça é um favor imerecido, ou seja, algo que eu não merecia ter e agora de graça, pelo dom de Deus, pelo amor dele, ele me deu para nós. Ou seja, nós estamos entendendo um contexto meio que geral, estou só passando por cima, que evangelho da graça, evangelho do reino, uma coisa está bem distinta da outra. Eu estou fazendo a base do evangelho, do que é evangelho primeiro. Todas as vezes que a pessoa falar para você da palavra evangelho, você por si só tem que entender que evangelho é uma boa notícia, são boas novas. Ninguém pode vir na minha casa trazer eu quero trazer para você uma boa notícia. Você perdeu o seu carro. Isso não é notícia boa. Quero trazer o evangelho para você. Seu consórcio foi contemplado. Isso é um evangelho. É uma boa notícia. Ninguém pode chegar na casa de alguém, bater palma e dizer que a pessoa, seu ente querido morreu e dizer que isso é uma boa notícia. Isso não é o evangelho. Isso aí é uma notícia ruim. Evangelho, por definição, tira de teologia, tira da Bíblia, tira de tudo. Pega só a palavra evangelho, vai para o dicionário. Isso é didático, isso é Aurélio. O dicionário vai estar escrito evangelho, da palavra grega, evangelion, boa notícia. O que é a extensão dela, o derivado dela? O evangelista, o portador de uma notícia boa. Da onde surgiu a palavra? Lá das guerras medievais dos reis. Que o evangelista, aquele que portava a bandeira da vitória, trazia a boa notícia para quem ficou no reino, dizendo, nós vencemos a guerra. Jesus fez do mesmo jeito, por isso que ele usou a palavra grega evangelion, para os discípulos entender de fato que era o que estava acontecendo. Alguns discípulos, como Pedro, não quis entender muito, Deus levantou Paulo, eu não sei como que diz o nome, mas é o cara que ergueu o mastro da graça, ou seja, do evangelho da graça, porque os discípulos, por estar acostumados com a lei, e a lei não é uma boa notícia, a lei é uma notícia ruim, porque a Bíblia diz que o agrilhão do pecado é a morte, a força do pecado é a lei, ou seja, todas as vezes que eu olho para a lei e não consigo cumprir, eu morro. Se você ler lá em Deuteronômio, no capítulo 3, no verso 5 em diante, você vai ver que Moisés, quando ele vai falar os devarim, as palavras de novo, ele vai dizer assim, ele vai rogar por Deus, por graça. Deus fala para ele que ele não vai acessar a terra, que ele não vai pisar na terra prometida, e é que é para ele preparar ainda, porque ele não vai subir lá. E ele vai falar assim, e rogou e implorou por graça no seu tempo. Ou seja, ele está vivendo na lei, ele sabe que a lei não é uma coisa boa, a lei mata mesmo, e ele está implorando por Deus, que ele tem consciência que existe a graça. Ele tem consciência que existe um futuro, uma era que não está na dispensação dele, mas ele quer pegar, ele quer alcançar. Ele fala, não, negativo. Ele fala assim, e rogou, e implorou, e suplicou por graça. Se você vê por todo o Antigo Testamento, a palavra graça está entrelaçada por tudo, porque ela vai apontar para um futuro ainda para nós. Cristo vai chegar ainda para trazê-la para nós. Ou seja, um evangelho que traz uma notícia boa, e a notícia boa que ele traz para nós é o quê? A notícia boa é que nós vencemos a guerra. A graça agora é um favor imerecido para nós. Ele sempre vai nos trazer. A palavra então nasce daí o evangelho, que era os evangelistas que ganhou a guerra. Quando Jesus vai dizer, ele vai dizer para nós, então, vai, vença isso tudo, passe e agora distribua o evangelho. Então vamos definir uma coisa muito importante aqui. Vamos definir algo importante. O evangelho da graça é uma notícia boa da graça. Quem pode escrever aí? Evangelho da graça, uma notícia boa da graça. E evangelho do reino é uma notícia boa do reino.
Então, o evangelho da graça é uma coisa, evangelho do reino é outra coisa totalmente distinta uma coisa com a outra. Deus, Jesus, quando estava na terra, nunca veio falar da graça. Ele sempre veio implantar o reino. Por quê? Uma coisa está bem desconectada da outra. A graça tem um padrão e o reino tem uma exigência. Vou repetir para você de novo. A graça tem um padrão e o reino tem uma exigência. Por quê? Porque graça é uma coisa, reino é outra. Evangelho todos são a mesma coisa. Mas a graça e reino é uma coisa. A graça tem um padrão. Lembra lá na escola quando nós estudamos o padrão da graça? Lá em Mateus capítulo 15, quando nós estudamos isso aí? Então, nós estudamos a graça entrando, acessando e transformando pessoas e liberando uma porta. E nós vemos também lá em Romanos, no capítulo 9, deixa eu ler para vocês, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo de número 9, verso... Romanos 10, 9. Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos 10, 9. Acabei de pegar aqui, eu lembro que nós estudamos lá. A graça tem um padrão. A graça tem um padrão e o reino tem uma exigência. Deixa eu só fechar a janela aqui, mano. A chuva chegou. Isso, fechei. Fechei aqui. Fechei. A graça tem um padrão. Vamos conhecer o padrão da graça? Vamos lá. Versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração você crê que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, você será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque diz as Escrituras, todo aquele que nele crê não será confundido. Ou seja, qual que é o padrão da graça? O padrão da graça é crer e confessar. Qual que é a exigência do reino? Que cumpra requisitos. A graça tem padrão e é tudo de graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Você não pode chegar diante de Deus e dizer que você foi salvo porque você foi para a igreja. Porque isso é mérito. A salvação não está vinculada porque a salvação tem um padrão, a graça. E para você ser salvo, você tem que não merecer. E a graça tem que te alcançar. Aí isso é um padrão dela. Deixa eu distribuir com você algo aqui, porque nós vamos mergulhar. Eu quero que você tenha dúvida mesmo. A minha única intenção aqui é que você duvide, pegue a palavra, vá para o texto e depois você vai para a imersão. E lá nós vamos sentar com 60, 120 minutos, 150 minutos de tempo para nós sentarmos, fazermos as nossas rodas, fazermos os nossos mapas, abrir todos os textos bíblicos e mergulhar. E de fato nós compreendemos o que Deus quer nos falar sobre graça e reino. Ou seja, então o que é o reino? É uma boa notícia do reino de Deus. A primeira palavra graça significa então favor e merecido, ou seja, algo que eu não merecia, mas eu recebi. Isso significa que o evangelho da graça é uma boa notícia a favor que eu não mereço. Isso é evangelho da graça. E a segunda coisa, evangelho do reino. Olha o evangelho do reino agora. O evangelho do reino nos dá a notícia, a ideia. O que é reino? Reino é a ideia de governo. Reino, governo. Então, a segunda palavra, que é evangelho do reino, é uma boa notícia do reino. Qual reino? Do reino de Deus. Então, temos uma boa notícia do reino de Deus.
Ou seja, o evangelho do reino é uma boa notícia do reino. Você que está chegando agora, eu quero que você também acesse a live desde o começo, fique conectado conosco, marque essa data no seu calendário, 30 de janeiro, às 20 horas, lá na IEQ Marisol, nós vamos mergulhar Evangelho da Graça, Evangelho do Reino, ponto de convergência. Nós vamos aprofundar e eu quero dar para vocês no mínimo 50 textos bíblicos provando isso. Marque isso que eu quero dizer para vocês. Eu vou lhe entregar no mínimo, eu me comprometo a te entregar no mínimo 50 textos que provam aquilo que eu estou te mostrando. Porque falar, até uma calopsita fala aí. Eu quero ver pegar o texto sem ofender a exegese, sem destruir o texto bíblico, sem procurar informação paralela no Google, pegar o texto, abrir e entregar. Eu desafio você a não faltar nesse dia, coloca na sua agenda aí. Portanto, vamos comparar os dois então. Então nós temos uma boa notícia a favor que eu não mereço e uma boa notícia do governo. É necessário entendermos, porque temos vivenciado problemas com relação a isso. Que não consegue achar o ponto de encontro dos dois, o ponto de convergência dos dois. E principalmente a forma de a graça e o reino é adquirido. Pastor, como que eu adquiro a graça? Como que eu adquiro o reino? A graça. Você adquire por crer e confessar. Você acessa a graça, porque a graça tem um padrão. Crendo e confessando. Pastor, mas eu preciso jejuar 20 dias para ter a graça? Não. Se você tiver que fazer alguma coisa para conseguir acessar a graça, além de crer e confessar, aí não é mais graça, é mérito. E mérito só existe na lei. Na lei tem mérito, a graça não tem mérito. Deus disse que olhando Deus de cima para baixo, não achou um justo sequer. A Bíblia diz em Romanos que nós, perante Ele, é cabeça baixa e boca calada. Porque não merecemos nada. Nós temos que ter consciência que diante de Deus não merecemos nada. Por isso, a graça é um favor imerecido por quem não merece. A graça é tudo de graça para alguém que não fez nada e não merece nada. Isso é graça, é um padrão da graça. Como que eu acesso a graça? Crendo em Cristo, que Deus o ressuscitou dos mortos, e confessando para todos. Eu creio no meu coração para a justiça e declaro com a minha boca para a salvação. Isso é um padrão da graça. E como que é o reino de Deus? A palavra de Deus vai dizer que depois que João morreu, Jesus começou a anunciar. E o reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é tomado a esforço, a exercício. Tem que fazer alguma coisa. Por quê? Porque reino é recompensa. Graça é dádiva. Então, evangelho, uma boa notícia para a salvação tua. Graça, dom de Deus e merecido. Mas o evangelho do reino, que é uma notícia boa do reino de Deus, é uma notícia boa, dizendo o que você tem que fazer. Mas eu não posso separar os dois evangelhos, porque um conecta no outro. Um sempre está conectado no outro. Vai preparando a sua pergunta, que daqui a pouquinho eu já vou liberar para as perguntas, já vou liberar aqui os comentários. Vou abrir de novo os comentários aqui e já vou começar a responder alguma coisa, porque o nosso tempo já está passando muito rápido. Ou seja, então, evangelho da graça e evangelho do reino tem um padrão. A graça tem um padrão, crer e confessar. E o reino é tomado pela força. Lá em Apocalipse capítulo 20, verso 4, o texto vai dizer assim: quem são esses? Esses são os que vieram de grande tribulação, que não negaram, tiveram os seus corpos degolados, por amor ao evangelho, não cederam a marca, a besta, e esses vão reinar com Cristo por 1000 anos. Mateus capítulo 7, ele vai dizer também, lembra que ele fala assim, nem todos o que diz Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, para acessar o reino de Deus, para ter acesso a esse conjunto de recompensas, você precisa fazer a vontade de Deus, não é a tua vontade. Se você está na igreja e você faz tudo o que você quer, você vai no culto no dia que você quer, você prega o que você quer, você canta o que você quer, você participa do projeto que você quer, você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a tua vontade.
E aí eu sinto muito em te dizer, e preciso que você leia Mateus capítulo 7, verso 21, que tem um problema lá para ser resolvido. Cuidado, cuidado, Deus está chamando a nossa atenção para isso. Evangelho do reino e evangelho da graça, cada um tem um padrão, mas os dois não se desconectam. E você precisa de um para conseguir cumprir o outro. E lá tem pessoas que serviram a Deus, mas não fizeram a vontade de Deus, porque Jesus foi bem claro para eles: apartai de mim, porque vocês não fizeram a minha vontade. Entenda isso daqui. Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 11, vai dizer também sobre o evangelho do reino, sobre obras que foram executadas na terra, pessoas que fizeram as obras do jeito que eles quiseram, fizeram com madeira, feno e palha, mas Deus nunca pediu isso. Deus disse que as nossas obras têm que ser obras aprovadas como fogo, nossas obras têm que ser purificadas como a prata, como o bronze, porque quando o fogo da palavra passa por ela, não destrói, não queima ela. Então nós precisamos, e ele vai dizer assim ainda, que aqueles que o fogo queimou sofrerá danos, detrimento, machucado, ou seja, tem problemas para resolver. Então cuidado, você precisa estar na graça de Deus e precisa entender o padrão do reino, para que você possa ter uma vida frutífera. Só vai produzir se você entender os dois evangelhos. Se você não entender os dois evangelhos, você vai ser um crente frustrado, você vai ser um crente desanimado, você vai ser um crente que vai fazer um monte de obras e nada para Deus. Isso é perigoso. Tem líderes cansados, tem líderes desanimados, tem líderes depressivos, tem igrejas fechando, pastores desanimados com ovelhas. Mas sabe por quê? Eu me desgastei na obra de Deus, eu perdi a minha família fazendo a obra de Deus, eu perdi o meu filho fazendo a obra de Deus. Mentira! Ninguém perde nada fazendo a obra de Deus, perde fazendo a tua obra, aquilo que você quis fazer, não o que Deus mandou. Porque nele você frutifica, nele você não perde. Deus une, Deus não separa. O dia que eu perder a minha família por causa do evangelho de Deus, fazendo a obra que Deus mandou eu fazer, Deus errou então. Porque ele é a base da família. Ele quer que a família progrida, ele quer que eu ensine meu filho. Como que eu vou perder meu filho? Eu fiz o que eu queria fazer, eu fiz o que eu gostava de fazer, eu fiz o que o meu ego gostava de fazer, eu fiz aquilo que era bom para mim me encher, mas não a vontade de Deus. Mas eu quero mergulhar nesses textos com vocês. Dia 30, não perca, marca na sua irmão. Você aparece na sua casa e fala, ou você vai para a imersão, ou você me deixa em paz. Eu vou para a imersão, o evangelho da graça e o evangelho do reino e os pontos de convergência entre os dois evangelhos. Eu vou te ensinar, diante do texto bíblico, você frutificar sem sofrer. Pessoas sofrendo para dirigir célula, pessoas sofrendo para dirigir projetos na igreja, pessoas sofrendo para dirigir igreja, sabe por quê? Porque é dirigir com a força do braço, quer dirigir porque o que ele quer, a inteligência dele, a sabedoria dele. Deus falou assim, fique tranquilo, se vocês, em mim vocês frutificam, e sem mim nada poder fazer. É impossível você frutificar longe da graça de Deus. Você precisa escalar. Então o evangelho da graça vem para anunciar o evangelho do reino. Pega essa aí. Escreve aí embaixo e pega aí. Evangelho da graça, ele vem anunciar o evangelho do reino. O evangelho do reino não veio primeiro. Todos os profetas, os grandes homens do passado pediram para Deus a graça, porque eles almejavam, eles sabiam que existia, mas eles não tiveram acesso a isso. Mas o evangelho da graça, ele vem primeiro para anunciar o evangelho do reino. João vai dizer, e ele é antes de mim. Porque o evangelho da graça vem para projetar o evangelho do reino. Um vem primeiro que o outro. E se fizer ao contrário, vai virar lei. Entenda. Se eu pregar primeiro o evangelho do reino para uma pessoa que nunca viu Cristo, e depois o evangelho da graça, dá ruim. Ele não aguenta, isso é lei. Aí volta para a lei. Eu tenho que primeiro pregar o evangelho da graça, depois eu explano a ideia toda do evangelho do reino. Eu não posso. Por isso tem muitas igrejas sofrendo, sem compreender a palavra de Deus,
simplesmente porque os seus líderes não debruçaram a cabeça em cima do texto, não gastaram o seu tempo estudando, orando, buscando de Deus interpretação, se fechar no seu campinho, no seu ego, dizendo que é o dono da verdade, e por isso estão pagando preços caros. Ovelhas têm abandonado igrejas, ministérios muito frutíferos há 2, 3, 10 anos atrás, hoje estão quase que só a família dentro da igreja, tudo porque não abriram o entendimento, não foram buscar a revelação da palavra, não se deitaram em cima das escrituras para buscar a palavra de Deus. Se eu pregar o evangelho do reino, antes de expressar o evangelho da graça, eu quebro a lei inteira, eu quebro o padrão da graça e trago a lei para dentro da igreja. Aí eu vou ter que colocar a menorá, eu vou ter que colocar a arca da aliança, eu tenho que colocar as tábuas de Moisés, eu vou ter que colocar as vestimentas, peitoral do sacerdote, eu tenho que colocar o dalet sobre a minha cabeça e voltar a exigir os mandamentos de Deus. Vou ter que guardar sábado. Entenda, não caia nessa. Jesus veio primeiro para cumprir a lei, e segundo, para anular ela. Pegou? Jesus veio para cumprir a lei e depois para anular. Ele falou assim, eu não vim para anular, eu vim para cumprir. Depois ele falou assim, se a velha não estivesse sido inválida, não necessitava nova. Então ele desabilitou uma e já subiu a outra para nós. Então Cristo veio trazer esse padrão. Não queira nós queremos mudar o que Cristo estabeleceu. E Paulo falou, eu, como sábio, edificador, pus um fundamento. Mas Cristo é a fundação. Eu sou só a base em cima. E não se muda nada. Nem que o anjo do céu desça trazendo um novo evangelho, é anátema, é maldito. Você não vai ouvir a palavra maldição na nova aliança, a não ser lá em Paulo, quando Paulo está escrevendo a Coríntios, capítulo 3, você não vai ouvir essa palavra mais. Por quê? Porque a graça não pode mudar o padrão. Não se muda. Então, preste muita atenção nisso daqui. Então, o reino... E eu quero dizer uma coisa para vocês. Quero que vocês anotem aí. Vou dar várias chaves hoje. E aí, no dia 30, eu quero abrir tudo o que Deus já colocou no meu coração sobre graça e reino para vocês. A graça é uma pessoa. E o reino é um período. Pegou aí, crente? Pegou? Marca aí. A graça é uma pessoa e o reino é um período. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas não pode se separar. Eles não são distintos. Eles só são coisas individuais, mas eles se completam. Ao mesmo tempo que um aponta para uma coisa, outro aponta para outra, um não pode se estabelecer. Um não gera vida sem o outro. Coloca aí embaixo aí. A graça é uma pessoa e o reino é um período. Isso eu quero que você leve no teu coração. E deixa eu passar para você mais uma aí. Vou lhe dar mais uma pérola hoje. A graça, presta atenção comigo. Se você tem algum amigo, algum parente que precisa entender que é evangelho da graça e evangelho do reino. Alguns estão vivendo debaixo de lei ainda e vivendo embaixo de autoridades eclesiásticas que quanto mais regras o cara se acha melhor, manda essa live para ele. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Só existe lei para quem está caído. Quanto mais lei, mais prova que o homem está caído. Toda vez que eu quebro um princípio, sobe uma lei. Só subiu uma lei no Gênesis dizendo assim, não matarás. Lá, a lei que subiu lá no Êxodo, capítulo 20, das tábuas, não matarás, é porque lá em Gênesis, no capítulo 4, Caim matou Abel. Quebrou um princípio de Deus estabelecido, que é a vida, sobe uma lei. Precisa de muitas leis numa igreja que está bem caída. Um homem livre não está aprisionado a nada, porque Cristo veio para libertar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Todo ser humano que não conhece a graça de Deus está preso pelo pecado. Todo ser humano que conhece a graça de Deus tem a opção de pecar ou não. Só pessoas que não conhecem Cristo é escravo do pecado. Porque não conheceu a graça ainda. Pessoas que conheceram a graça
não é escravo mais, peca porque quer, porque agora ele já tem a decisão de que peca ou não peca. Crente não é escravo do pecado, crente peca por opção, porque sabe que não pode, e é livre para não pecar mais, porque a graça de Deus nele libertou ele da força do pecado, então ele não peca mais. Pensa comigo então, a graça me... E agora sim, deixa eu falar outra coisa para vocês, dá mais um aí. A graça me capacita para frutificar e entrar no reino, acessar o reino de Deus. Porque o reino é uma herança, o reino é uma recompensa, o reino é galardão. Agora, como que eu entro no reino? Com o meu próprio braço, com a minha própria força, com a minha capacidade de falar, com a minha teologia? Não, isso não resolve nada. Só tem uma coisa que me projeta para o reino, a graça. Então a graça de Deus me capacita para acessar o reino de Deus. Por isso eu digo para vocês que é um ponto de convergência e que eu não posso perder isso daí. Eu não posso andar só com o evangelho e eu não posso estimar um e subestimar outro. Tudo que eu fizer desbalanceado vai me levar para sofrimento e morte. Então, um complementa o outro. Sem a graça não existe obras boas. Por quê? Primeiro a graça tem que me dominar para eu poder produzir algo bom. Porque de mim não sai nada bom. A não ser que seja a graça de Deus sobre a minha vida. E sem obras você não pode reinar. Ninguém reina sem obras. E você não consegue fazer obras sem a graça. Pegou? Pegou aí, santo? Viu como que é? Você não consegue fazer obras boas sem a graça. E você não reina se não tiver obras. Então o crente tem que entender isso. Porque se ele não entender esses dois evangelhos, ele tem um problema grande para resolver depois. Então a nossa intenção nessa imersão é não deixar nada para trás. É deixar vocês entendendo de fato o que Deus quer te revelar. Amém? Tá firme aí então? Então, quero que você fixa isso, essa data no seu calendário. 30 de janeiro. Quero abrir para os comentários. Cadê os comentários? Quero responder algumas perguntas para vocês. Manda aí. Quem quer fazer as perguntas aí, que agora eu vou responder para vocês as perguntas rapidamente. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar ler um pouco aqui do pessoal que mandou. Marinalva, Adassa, Rodrigo. Vai falando aí, vai dando graça aí. Cadê o... Pensa numa chuva abençoada, irmão. Pensa numa chuva abençoada de Deus mesmo. Algo tremendo, tremendo, tremendo. Irmão, se não tiver pergunta, eu vou desligar então. Vocês entenderam tudo já? Os evangelhos, ponto de conversão, de convergência dos dois. Vou falar depois. Próxima live eu vou falar sobre o ponto de convergência. Vamos mergulhar na palavra mais um pouco aí. Quero que vocês, se tiver alguma pergunta que eu puder responder agora. Vocês viram lá? Eita! Aqui também, irmã Silvana, a chuva pegou forte aqui. O negócio tá derretendo aqui. E nós estamos mergulhados na graça de Deus aí. Quero que você... Isso. Cadê? Deixa eu ler aqui.
A irmã Marinava perguntou: se eu tenho um chamado e eu não conseguir cumprir uma das graças, eu não consigo levar adiante. Pegou. Responde para ela aí. Jesus disse assim em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Você não vai conseguir cumprir o seu chamado sem ele. Você precisa entender a graça de Deus na tua vida para que você possa cumprir a obra. O que é o chamado? O chamado é uma obra. É algo que Deus estipulou para você. Como soldado, é uma missão. Qual que é o seu chamado? O seu chamado é uma missão. Como que eu cumpro a missão? Entendendo a graça. Porque a graça me capacita para a missão. Se eu tentar fazer a missão sem a graça, eu vou fracassar ou eu vou fazer algo que não está no plano de Deus. Agora, detalhe, fica muito esperto. Cuidado com o que você vai fazer, porque Deus só vai financiar o projeto que Ele mandou você fazer. O que você decidiu fazer é por conta sua. Todos os projetos que eu quis fazer custou caro para mim. Tudo aquilo que Deus mandou eu fazer fluiu tão fácil que eu fiquei até de ano, com a boca aberta. Por quê? O que Ele manda eu fazer, Ele financia. Porque Ele é o do reino, Ele é o governo. Ele está me mandando por uma missão. Então Ele financia. Wagner. Olha o Wagner falando aí. Cadê? Wagner. Deus fez a graça porque Ele tem problema com o pecado. Ela surgiu por causa do pecado do homem. Deus fez a graça porque Ele tem problema. Assim, Wagner, Deus não tem problema com nada, né? Na realidade, né? Mas Deus, o problema quem tem é nós, né? Deus criou a graça para solucionar um problema do homem com o pecado. Isso é uma resposta que se encaixa na tua pergunta. E a segunda coisa, ela surgiu por causa do pecado. Sim, a graça, ela é uma saída, um escape por causa do pecado do homem, porque a lei não salvou ninguém, a lei só matou, porque a lei não livra, a lei mata. Por quê? Porque eu não cumpro a lei. Porque lembra de Deuteronômio? Qual que é a regra? Se vocês cumprir isso e aquilo, as bênçãos de Deus, Deuteronômio 28, as bênçãos virão sobre vocês. Se você cumprir as leis, as bênçãos te alcançarão. Ou seja, você pode correr a velocidade que você quiser, ou você pode ficar parado onde você quiser. A bênção vai te alcançar, porque é uma engrenagem, é mecânica a lei. A maldição da mesma forma. Se eu descumprir a lei, ou seja, se eu não consigo cumprir os mandamentos, que é 613 mandamentos, a maldição também me alcança. Não adianta eu correr, me esconder, enfiar no buraco. Ela vai me alcançar. Então, a lei não gerou vida para ninguém. O que a lei gerou? Morte. O agrilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Aonde que o pecado pega força? Na lei. Porque eu, diante da lei, não consigo cumprir. Se eu conseguisse cumprir, ok. Mas só teve uma pessoa que conseguiu cumprir a lei, Cristo. Ele é o selo da lei. Ele selou ela por quê? Porque ele cumpriu toda a lei. Então isso que nós temos que entender. Deixa eu pegar mais aqui. Então, a graça... Ó o que a Ju falou. Deixa eu ver. A Ju pegou o manto ali. Isso, Marinalva. Vai pegando aí. Deixa eu... Ju, a graça é um passaporte espiritual. Pegou o manto aí. A graça, ela é... Primeiro, a graça é uma pessoa. E ela te dá direito e te capacita para que você possa acessar o reino de Deus. Nós podemos ser abençoados e abençoar se estivermos na graça, sim, só na graça também. Se você estiver na graça, olha o que Jesus vai dizer assim, ó. Se vocês tiver fé como um grão de mostarda, que é a menor partícula de uma semente de uma planta, vocês vai dizer para essa montanha, desloca. Vamos trazer a montanha para o lado físico agora e para o lado emocional. Você vai dizer assim, essa doença sai. Você vai dizer
esse mau pensamento sai, você vai dominar o ambiente. Por quê? Porque você vai ter fé. Agora, a fé, ela é envolvida com a graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é os alicerces. Por que a fé é o alicerce? Porque a graça não tem poder de salvar? Não. Porque a graça é fraca, precisava de mais um reforço? Não. Porque Hebreus, capítulo de número 11, vai dizer que sem fé é impossível relacionar com Deus. Então, como que eu vou pegar coisas espirituais se eu não consigo relacionar com Deus? Então não funciona. Por isso que a graça exige que você busque na fé. Pegou aí? Como saber e ter certeza do nosso chamado? Calma aí. Muitas vezes achamos que estamos no lugar certo por nossas habilidades. Radassa, foi boa essa pergunta sua, Radassa. Com toda certeza, 99 de crente tem ela no coração e não fala. Só você que falou. Vou te falar para você agora. Como eu saber... Deixa eu pegar aqui de novo aqui. Como ter certeza do nosso chamado? Como você tem certeza do seu chamado? Vou dizer uma coisa. Primeiro, que você está num ambiente que você começa a produzir. E depois, aquilo que você produz nesse lugar onde você está, começa a gerar vida em pessoas. Não estou falando só em você. Você é o reflexo. Ele gera vida para outras pessoas. O que você está fazendo, aonde você está fazendo, está gerando vida em outras pessoas? E, por terceiro, aonde você está gerando vida, está gerando vida dentro de você? Está tendo resultado dentro de você? Porque não pode ter só resultado em você e não ter nas outras pessoas. E não pode ter só nas outras pessoas e não ter em você. Porque você é uma vara conectada a uma árvore, a videira. Imagina. A árvore dá fruto, que alimenta outras pessoas. Mas a vara também está em perfeita condição e cada vez mais forte, produzindo mais. Não é porque tiram frutos dela que o galho cai, que o galho seca, que o galho fica sem vida. Ele continua sempre produzindo mais. Se extrair aquilo que você está produzindo te matou, o que você produziu não é o seu chamado. Agora, se extraiu de você comida, extraiu de você projetos, extraiu de você futuro e ainda você continua produzindo, está uma evidência de que você está produzindo, está no lugar certo. Pegou a chave? Vou pro próximo aí. Lá na imersão nós vamos mergulhar, mas eu vou dar mais tempo para vocês falar mais. Deixa eu ver. Marinalvo, como eu faço para conseguir entender e compreender toda a graça que Deus derramou sobre nós, sendo muitas vezes não teremos resposta de Deus, mas sim as respostas do homem. Como saberemos que não viu? Pegue a mesma resposta que eu dei para Radassa. Você só está no propósito de Deus se você estiver frutificando. Ou você está no processo de crescimento ainda. Talvez a árvore que você foi plantada não gerou o fruto ainda. Você está só conectado na videira. Mas vai chegar um momento que o seu fruto vai abrir e você vai alimentar pessoas. O que você está fazendo está mudando a vida de pessoas? Está mudando a sua vida também? Da comunidade onde você está? Está cumprindo o propósito de Deus. O seu chamado, muito, muito, muito provável que você está cumprindo o seu chamado. É pouco, é alto, e aí é processo. É o processo do crescimento, de você estar conectado. Mas entenda uma coisa, todos vocês que estão vivendo ministérios agora, que estão crescendo e aprendendo, todas as vezes que você estiver cansado, todas as vezes que você estiver desanimado, cuidado. Por um pouco tempo é tolerável. Muito tempo pode ser que você esteja fazendo coisa do seu próprio braço. Vamos lá. Próximo aí. Próximo aí. Tem alguém que vai fazer alguma pergunta? Glória a Deus. Se for fazer, eu vou. Vamos aí? Irmãos, me diga o seguinte, eu quero que você coloque um joinha aí. Como que tá a internet para vocês aí? Caiu a rede? Tá travando a minha voz? Como que tá para vocês aí? Dá um
Dá um aceno, dá um ok, diz pra mim se tá ruim, alguém tá me compreendendo. Todos vocês estão conectados aí conosco. Como que tá a internet aí? Como que tá a minha voz, o áudio, a imagem? Aqui tá bom. Aqui tá bom. Vai falando pra mim aí. Então, Marinalva, a questão do mentor é assim, ó. O líder, você já tem pastores sobre a tua vida, mas se você quiser ter uma pessoa individual para te acompanhar no seu ministério, você não precisa de mentor. Qual que é a diferença entre ter um mentor e não ter um mentor? É que muitas vezes o mentor acelera o seu processo. Você pode debruçar na Bíblia, descobrir todas as revelações que Deus tem para sua vida. Você pode ler todos os livros que você quiser. Você pode fazer qualquer coisa. Você não precisa de ninguém. Você precisa só de cobertura espiritual. Isso é um fato. Não vou nem discutir sobre isso. Isso aí a gente já aprendeu já. Não se anda sem cobertura espiritual num mundo que é espiritual. A igreja é espiritual. A igreja não é um shopping. Então, o shopping eu não preciso. Agora, a igreja não é um clube. Agora, a igreja é algo espiritual. Se é algo espiritual, eu preciso de um gestor espiritual. Eu preciso de pastores, de líderes sobre a minha vida. Segunda coisa, eu gosto de ter um mentor para cada área da minha vida. Eu tenho um mentor financeiro, eu preciso de eu tenho um mentor espiritual, eu tenho um mentor psicológico, eu tenho um mentor de relacionamento, eu tenho mentores da minha vida. Cada um para uma área, não mistura as coisas. Se eu quero saber sobre conselhos e dicas financeiras, eu vou falar com o mentor da contabilidade, ou do meu banco, eu vou falar com um cara que eu tenho confiança nele, que ele possa me direcionar. Se é algo no mundo espiritual que eu não entendo, eu vou procurar a minha pastora, que ela é a minha líder espiritual. Se é algo de estudo, da onde que eu participo de escola, vou procurar o meu mentor, que é dessa área. Então, cada área é uma coisa. Eu não misturo todos e não abro também para qualquer um também. Entendo muito bem. Só não ande, é proibido. Eu vou proibir vocês. Não ande sem um líder espiritual sobre a tua vida. Senão você está lascado e não tem o que fazer. Satanás vai te derreter depois. Vamos lá? Então... Mas, então, quem quiser deixar mensagem depois, me deixa aí nos comentários, me marca lá na live e me manda aí no privado também, que eu respondo todos para vocês aí. Quero falar agora qual que vai ser os nossos temas abordados. Perdão. Qual que vai ser os nossos temas abordados na nossa imersão? Primeira coisa... evangelhos. Segunda coisa, evangelho da graça. Vamos entender de fato o evangelho da graça. Quero dar todos os textos para vocês. Terceiro, evangelho do reino. Terceiro tópico. Quarto tópico, o ponto de convergência dos dois evangelhos. Quinto tópico, não existe reino sem a graça. Ninguém vai reinar se não tiver dentro da graça. A Radassa fixou ali os nossos tópicos ali. E sexto, a graça livra e permite e faz vencer. Sétimo, recebendo a graça de Deus em vão. Tem gente vivendo a graça de Deus em vão e por isso não cresce ministerialmente. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Já tem mais de 1 hora de live, o tempo voa. Daqui a pouco, lá na IEQ do Marisol, às 19h30, vamos ter o culto da família, culto abençoado, que Deus vai mover, o último culto da família do ano de 2020. Se você teve a sua família abençoada, se você teve a sua família suprida, se você teve a sua família escondida pelo poder do Eterno, vá agradecer Ele nessa noite. Irmão, não peça nada, vá agradecer. Agradeça a Deus.
Você não perdeu a sua família para o Covid, você não perdeu a sua família para depressão, você não perdeu a sua família para o desastre, você não perdeu a sua família para o desemprego. Você foi escondido no esconderijo do Altíssimo. Irmão, o esconderijo do Altíssimo, Satanás não sabe onde que é. O esconderijo do Altíssimo, eu quero dizer, liberar para você, no esconderijo do Altíssimo, a CIA, o FBI, todas as instituições de pesquisa, de investigação do mundo não descobre você. Você está coberta, escondida no esconderijo do Altíssimo, e na sombra do Onipotente você pode descansar. Então, que Deus abençoe a tua vida, que as bênçãos de Abraão sejam sobre você, que Abraão liberou sobre todas as descendências dele, aonde você pisar o seu pé vai prosperar. Então, vamos ter um culto maravilhoso. Eu creio que Deus já colocou uma palavra poderosa de destino no teu coração, no coração da nossa pastora, e ela vai liberar para nós hoje às 19h30. Amém? Shalom sobre a tua vida. Laila Tov, que o Espírito Santo, que a Ruach Kadosh, a Ruach Elohim dele, que o sopro do Todo-Poderoso te faça entendido. Graças a Deus, obrigado pela tua vida. Se encontramos na próxima live, na semana que vem vamos fazer mais uma, e lá na imersão. Você que não viu a live, veja a live novamente e seja abençoado em nome de Jesus. Amo vocês!